Oi, eu sou Leandro Gouveia, da CBN. E eu sou Mariana Iwakura, editora-chefe de Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Começa agora o podcast Como Eu Cresci, uma parceria do Valor Econômico com pequenas empresas e grandes negócios. Essa iniciativa é parte do Média é Mais, um projeto do Valor Econômico em parceria com pequenas empresas e grandes negócios. E aqui no Média é Mais, as médias empresas ganham o espaço que merecem. Elas são reconhecidas como símbolos de inovação, de força e de crescimento. E vamos continuar mostrando aqui em mais um episódio como é que essas empresas têm feito para crescer, mostrando histórias de verdade. Vamos falar com o nosso convidado de hoje, que é quem, Mariana? Nosso convidado de hoje é o Camilo Torquato, que é CEO da TID Sustentável. Esse empreendedor foi criado no semiárido nordestino e hoje comanda uma startup que já ajudou outras empresas a economizar mais de 1 bilhão e 300 mil litros de água e 51 milhões de reais em contas de água. E com uma proposta destemida, o cliente só paga se tiver resultado. Com essa e com outras estratégias, o faturamento chegou a 7 milhões de reais no ano passado. E a gente já sabe que vem mais por aí, né, Camilo? Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Para a gente que empreende, que vive do empreender, é uma honra poder chegar, falar um pouco da nossa história, do quanto é difícil empreender e, ao mesmo tempo, inspirador para eles entenderem que é possível fazer quando se tem um propósito certo, atrelado à técnica, estudo e força de vontade para fazer acontecer, tá? Muito obrigado. Muito bom, seja bem-vindo. Fala um pouco para a gente sobre a sua infância. Onde você cresceu, Camilo? Vamos lá, percebe pelo sotaque que eu não sou paulistano, né, nem carioca, sou natural, nasci em Mossoró, Rio Grande do Norte. Então, é uma cidade do norte do país, nordeste do país, ali com hoje aproximadamente 400 mil habitantes. Mas parte da minha infância era dividido entre Mossoró, porque eu nasci em Mossoró, era a única maternidade que atende toda a circunvizinhança. Então todo mundo daquela circunvizinhança vai nascer naquela maternidade. Mas minha família é toda cearense, né? E aí eu sempre ficava entre Mossoró e um pequeno lugarejo ali, entre Mossoró e Ceará, chamado Cajazeiras, que é uma cidade no coração ali do semiárido nordestino, né? Então vocês aqui, né, Sudeste, quando vê ali em alguma matéria, em algum jornal, quando fala de semiárido, sempre tem um cacto, um rio seco, uma vaquinha morta. Então, aquilo faz parte de uma rotina de um local onde tem estiagem. E lá, né, era um local onde, pra você ter noção, a casa da minha avó era uma casa, por muito tempo, foi uma casa de taipa, né? O piso de barro batido, taipa, palha em cima. Uma das primeiras funções do dia era a gente molhar aquele chão. Então, uma das primeiras funções da criança era, não, molha aqui, por quê? Porque a poeira batia e todo mundo com poeira na cara não tinha como, né? E outras funções também era buscar água, então tinha a cacimba, a gente tinha que trazer essa água em baldes, às vezes, roladeira. Lembrando, eu peguei uma fase em primeira infância ali meio intermitente entre Mossoró e essa região, mas a minha mãe, minhas tias, minha avó pegou uma fase que era caótica, né? Muito mais, digamos assim, difícil que eu peguei. E aí, parte disso, né? Querendo ou não, eu uso muito esse exemplo para fazer com que todo mundo entenda, né, a dádiva que vocês têm hoje aqui. Acho que 90% das pessoas que estão em São Paulo hoje têm a dádiva de já ter nascido num local que quando você abre a torneira em casa já tem água. É uma baita de uma vantagem. Mas, ao mesmo tempo, essa região um pouco mais inóspita, com menos oportunidades, nos traz ali um senso criativo, uma necessidade de despertar um senso criativo muito mais forte. Além do quesito resiliência, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que tinha que me esforçar um pouco mais que os outros. Então, assim, eu sempre tinha que estar estudando, muito curioso. E aí, a gente conseguiu, depois ali, né, que a gente conseguiu morar mais tempo em Mossoró, estando cada vez mais em Mossoró, e aí eu consegui entrar numa escola técnica, né, muito por fruto de minha mãe. Então, eu sou filho de mãe solo, como também boa parte de nordestinos ali da minha idade. Naquele tempo não tinha Instagram e Facebook, para minha mãe pesquisar se o cara tinha algum outro tipo de relacionamento ou não. A galera saia viajando, vendendo rede ou alguma coisa do tipo, fazia filho, e eu sou um desses filhos aí que foram feitos, mas ali muito por conta de minha mãe, do esforço dela, do empenho dela, uma guerreira ali surpreendente, a Adilene Torquato, mãe, te amo, tá? E foi uma pessoa que realmente me forçou ali para dizer, Camilo, você, uma psicologia um pouco reversa, mas você nasceu um passo atrás dos seus amiguinhos, você tem que estudar mais do que eles, vai ter que correr mais do que eles, né? E aí, desde sempre, esse foi um propósito de vida, eu precisava me esforçar, conseguir conquistar o que eu hoje tenho. E aí consegui entrar na escola técnica, entrei nessa escola técnica, consegui entrar na multinacional, e aí depois a gente pode
aprofundar mais sobre esse período específico. Mas a infância foi muito disso. Um local sem oportunidades, onde eu precisei aproveitar muito daquilo para exportar senso criativo e resiliência. A sua ideia inicial era o quê? Não era empreender por enquanto? Não, eu sou um retrato do modelo tradicional brasileiro. Minha ideia era fazer uma escola técnica, fazer uma universidade, ter um bom emprego, um plano de saúde, um vale-refeição, ter minha família. Isso era o que eu tinha. E eu conquistei isso, né? Então, por conta dessa jornada, eu tive acesso a trabalhar na segunda maior multinacional de petróleo do planeta, né? Focado em serviços. Visitei diversos países, tinha um bom salário, né? Equivalente a um salário corporativo hoje de grande escala, que eu trabalhava embarcado, né, em outros países também, mas via que faltava alguma coisa, né? Existia alguma coisa no ambiente corporativo que eu entendia que eu conseguia fazer diferente, eu queria uma cultura diferente, eu queria algo muito mais focado, não só na performance, mas colocando pessoas em primeiro lugar. Então eu sempre tinha muito essa pegada, tanto é que quando me perguntam se economizar água é o meu maior propósito, eu sempre preciso ser sincero em dizer que é o segundo. Meu maior propósito é empregar pessoas ao longo dessa jornada, mudar a vida da galera ao longo dessa jornada, junto ao nosso empreendimento, e depois vem a água, tá? Mas, digamos assim, que a minha jornada é muito similar ao modelo tradicional, de você seguir aquela carreira, fazer escola técnica, ter um bom emprego, ter aquela certa estabilidade, mas precisei largar emprego e começar emprego do zero, e começar a empresa do zero. E a primeira empresa foi essa ou não? Primeira empresa de CNPJ foi. Tá? Mas eu empreendo desde que me entendo de gente, né? Então, assim, falando um pouco ali de infância, né? Já em Mossoró. Então, desde muito novo, assim que eu cheguei para morar as nossas primeiras casas nossas em Mossoró, foi na Prudente de Moraes, em frente à minha casa, tinha uma capotaria, né? Que faz capotamento de sofás. E aí eu, com 12 anos ali, fui lá, bati na portinha do seu Luciano. Seu Luciano, tudo bem? Tá precisando de um emprego aqui, de um ajudante, um servente. Aí eu comecei a aprender primeiros trabalhos manuais ali. Depois de uns 6 meses, precisei sair, porque capotaria de sofá tem muito cola de sapateiro, e aí era um preconceito gigantesco, porque as criancinhas que iam para lá acabavam chegando perto de cola de sapateiro. Minha mãe, de forma muito educada, né, usou ali uma ferramenta na orelha muito contundente, e eu saí do seu Luciano, consegui entrar depois, isso procurando oportunidade, tá? Saía na rua, tinha uma marcenaria lá, vi um monte de entulho nessa marcenaria, perguntei se podia ajudar lá, tirando aquele entulho, limpando, arrumei um outro empreguinho ali que eu fazia bico para ganhar. Dentro daquela marcenaria, começaram a me ensinar a usar maquinário, então tem uma marcenaria madura até hoje em casa, é um dos hobbies que eu adoro fazer. Ali tive minha primeira sociedade com um grande amigo de infância, né, que tem um tempão que eu não vejo, que é o Winrock Salos, o nome do cara, um nome meio diferente, mas eu entrava com a mão de obra e as madeiras que eu catava, e ele entrava comprando a tinta, porque eu fazia miniaturas de skate de dedo e cumbucas para periquito. Fazia isso em escala, vendia nas pet shops ali com ele. Então era um empreendedor nato já. Sempre trazia dinheiro para casa. Adoro fazer isso. E você construiu essa carreira como um engenheiro na indústria de petróleo e gás, portanto, trilhando esse caminho que sua mãe tinha planejado para você. Imagino que ela influenciou muito. Bastante feliz com seu sucesso profissional nessa época, mas você falou que faltava alguma coisa. Você conseguiu identificar o que era e por que o empreendedorismo seria um caminho entre todos os caminhos possíveis? Primeira coisa que eu comecei a entender é porque eu não soube jogar também o jogo corporativo. Eu não era um cara que consegui focar muito no meu capital político. Depois aprendi isso no empreendedorismo, inclusive. Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho, se eu volto, talvez eu estivesse lá como CEO da companhia, vamos supor. Tá? Então, faltou para mim ali uma maturidade de eu entender que eu podia, inclusive, intraempreender lá dentro. Um ponto importante é porque eu me senti muito engessado com alguns procedimentos que a pessoa que tem essa mente mais criativa, que quer melhorar, e aí eu tinha que fazer uma melhoria em determinado equipamento. Eu tinha que pedir aprovação do Brasil ia para a Índia, da Índia ia para Carrollton, eu fazia um monte de aprovação. Quando o indiano lá ia aprovar, já subjugava porque eu era um brasileiro, que eu não tinha conhecimento para fazer aquilo. Passava um ano para conseguir aprovar uma pequena coisa, e aquilo era de uma inquietude, porque eu tinha que ficar um ano fazendo um negócio que eu falava, meu Deus, que negócio mais contraproducente, né? E aquilo foi me trazendo ali cada vez mais questões sobre se era aquilo que eu queria para mim mesmo. Eu gostava muito de ter meu potencial criativo sendo utilizado. Outro ponto era relacionado a pessoas, né? Então, algumas multinacionais, os equipamentos, digamos assim, elas precisam ser mais vendidos do que o ser humano. O que é que eu estou querendo dizer? Imagina que eu tenho uma ferramenta
muito específica, que essa ferramenta ela está em 100 plataformas do planeta. No dia que essa ferramenta falha, estrategicamente para a empresa, ela não pode dizer que a ferramenta falhou. É melhor que o Camilo tenha errado. Porque senão eu posso queimar um contrato de 100. E eu, Camilo, era muito... E aí faltou inteligência corporativa para eu entender isso também, né? E eu brigava muito com isso. Cara, mas não foi. A ferramenta falhou. O cara tá bem. Enquanto eu tinha que começar a aprender alguns questionamentos ali do jogo corporativo de que não, tenho que não focar tanto no ser humano e sim focar muito mais na habilidade com relação aos equipamentos. Isso aí me questionava muito, me indagava muito se fazia sentido eu estar em um local onde a cultura daquele local não me satisfazia. E aí foi quando sempre tive vontade de empreender e eu sempre desenhava que queria empreender. Então, antes de abrir a TID, durante uns 5 anos, eu já mais ou menos desenhava o que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar na área de energia, porque minha formação é toda na área de elétrica, então fiz eletrotécnica, fiz engenharia elétrica, desenhava que queria trabalhar nessa área e sempre dizia, ano que vem eu abro minha empresa. Ano que vem eu abro minha empresa e nunca abria. Até que em 2017, um grande amigo meu de infância, né, o Raul, foi um cara que me tinha como irmão mais velho, digamos assim. Eu sempre falava, pô, e ele mora numa região que não é tão desenvolvida, tá? Um município próximo a Mossoró. Eu falava, cara, um dia eu vou abrir minha empresa, você vem trabalhar comigo, né? Como se fosse meu irmão mais novo. Um dia eu abro minha empresa, você vai trabalhar comigo. E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Em 2017, eu recebi uma ligação após o embarque, o Raul tinha suicidado. E eu falei assim, cara, eu não posso esperar mais 1 ano para tomar a rédea do que eu quero de minha vida e do meu futuro. E aí aquilo foi um gatilho gigantesco para eu conseguir tirar do papel que eu tinha, que seria trabalhar com água, energia e resíduo, mas o meu foco era mais energia. E aí já era noivo da minha esposa, Natasha, né, que foi um dos pilares decisivos para empreender também. Eu cheguei para ela, ó, você me conheceu como engenheiro de uma multinacional, que tem um excelente salário, todas as estabilizações possíveis ali, plano de saúde, vale-refeições e etc. Mas eu tô querendo empreender e pode ser que vire nada e eu tenho só um pacote de creme crack em casa para dividir. Aí ela, então vamos dividir o pacote de creme crack. Pronto, era o que eu precisava, né? Então durante muito tempo, tá? Muito da barra financeira domiciliar a minha esposa que segurava enquanto eu estava no frenesi do empreender. Tá? Então esse foi o principal dos gatilhos ali que eu sentia que eu poderia ajudar mais pessoas do que eu ajudava enquanto eu trabalhava na multinacional. Eu não tinha nenhum capital de tempo para dedicar a desenvolver essas pessoas que estavam perto de mim. O que eu tinha era um pouco de capital financeiro que ajudava um ou outro. No Empreender hoje, a gente ajuda mais de 300 pessoas dentro de TID Sustentável a mudar de vida. Agora, a ideia já era uma solução para economizar água? Você falou em energia inicialmente? Não, essa história é um pouco curiosa, porque o que acontece? Eu queria trabalhar na energia porque era meu background. Queria voltar para ali, né? Só que aí, estudando o mercado, estava no auge da solar. Então, cada vídeo que você abria do YouTube era, faça um curso aqui e vai instalar placa solar. E eu estava começando a perceber um movimento de saturação naquele momento. Só que o que acontece? Eu, muito pela falta de ter um pai que me ensinasse tudo, tive que aprender tudo sozinho. Então eu fazia hidráulica, marcenaria, elétrica, tudo. E eu não conseguia entender por que quando eu cheguei em Macaé, uma região que eu moro na frente de uma lagoa, a 1,5 km do mar, 20 minutos de cachoeira, faltava água. Então isso era, eu ficava assim, gente, lá em Mossoró tem mais água do que aqui, né? O que é que está acontecendo? E aí, no condomínio que a gente morava, já tinha esse tipo de falha, de eu chegar do embarque, faltava água. A gente cheguei para o síndico, cara, deixa eu dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui, por eu entender muito de construção, digamos assim. Fiz uma vistoria em cisterna, fiz algumas modificações em bomba, entrei nos apartamentos, fiz uma vistoria, algumas inspeções, já entendia de hidráulica muito bem, fiz alguns reparos ali, e aí tivemos a redução desse condomínio a ponto de ele não precisar mais ficar pedindo caminhões-pipa e tal. E no tempo eu trabalhava em operações especiais. Então eu trabalhava num segmento dessa empresa que fazia avaliações de reservatório. Então como eram informações latentes, a gente embarcava, lacrava o celular e quando eu desembarcava é que eu deslacrava. Não tinha comunicação externa muito forte, a não ser telefone da própria plataforma. Quando eu desembarquei, um monte de mensagem no meu celular. Esse síndico, né, colocou num grupo que eu era um consultor de economia de água e eu falei, nossa senhora, isso aqui é um mercado. Coincidentemente, o Pedro, meu sócio, né, a gente dividia apartamento junto, que quem trabalhava embarcado em Macaé sempre dividia numa república, digamos assim. Ele trabalhava em uma empresa que tinha uma vertical desse tipo, só que muito embrionária e que eu senti que faltava engenharia. Então era um modelo de negócio que faltava tecnologia, faltava engenharia. Eu falei, cara,
vou focar na água. Comecei a pesquisar ali, vi que tem alguns players do mercado que já faziam. Eu não inventei esse mercado, a gente só melhorou muito esse mercado. Encontrei alguns players, fui visitar esses players para conversar com eles pessoalmente, recebi várias consultorias ali. Fui a Salvador, vim em São Paulo várias vezes para entender qual mercado seria. E aí a gente desenvolveu, né, as primeiras tecnologias de eficiência. Eu mesmo desenhei, fabriquei com alguns amigos meus em torno mecânico mesmo. Fiz a implementação ali em algumas casas que eu conhecia, casa de cunhada, casa de amigo, apartamento de amigo. Tivemos um primeiro condomínio, né, do síndico Valtemar, lá em Macaé, que aí eu validei. Meu amigo, isso aqui é um bom mercado. E aí foi quando a gente decidimos, eu e o Pedro, vamos prospectar em Campos do Goytacazes. Chegamos lá em Campos do Goytacazes, a gente já tinha a logo da empresa, bordamos numa camisa que compramos na Riachuelo, numa gola polo, pegamos o ônibus, descemos no hospital. A vantagem de você estar em uma cidade menor é porque você tem acesso ao diretor do hospital de forma mais fácil. Você não chega aqui num sírio-libanês e bate a porta e fala com o dono. Né? Uma cidade menor você consegue. A gente sentou, conversamos com a diretora, a Marta, e expliquei a proposta, que é a proposta de valor nossa. A gente implementa toda a tecnologia, eu cuido da gestão hídrica ou de parte da gestão hídrica do seu hospital, eu vou gerar uma redução de gastos, o que eu quero é um percentual disso. Se eu não economizar, não recebo nada, e se eu não economizar, você manda embora. Oxe, adorei, né? Onde é que eu assino? Essa parte eu não tinha ensaiado. Eu falei, ó, preciso de 60 dias para conseguir importar a tecnologia, não tinha CNPJ, não tinha nada, né? Então, obrigado, Marta Henriques. Inclusive, mandei para ela o relatório de desempenho dela, cliente nossa até hoje, né? Pra vocês terem uma noção, o relatório que ela recebeu lá, ela está em creditação agora, ela acumulou no ano passado mais de R$1 milhão de economia financeira líquida, né? Em um hospital de pequeno e médio porte. Então, é um cliente que, por sorte, era um primeiro cliente de um grupo de hospitais que foi levando para o grupo e ali eu percebi que era um mercado e aí a gente começou a ter sustentável. Isso foi lá em 2018. 2018. Explica um pouquinho mais desse serviço, já que você começou a fazer lá no condomínio. Você não identifica só vazamento, também faz parte, mas você falou que criou uma cisterna, é isso? Para acumular água, como é que funciona? Como é que funciona, né? Digamos que a gente tem esse prédio, este empreendimento. No início de tudo, o que é que eu queria fazer? Vou criar um hardware, alguns dispositivos, software, e vou ser o novo Zuckerberg da água. Eu vou implementar num prédio, o cara que opere o sistema, e cada um me paga um percentual e tá tudo bem. Quando eu fiz isso a primeira vez, e no tempo eu recebi um percentual menor da economia, eu percebi que o sistema detectava o vazamento, ficava pitando para mim que estava com vazamento, e na hora do cliente sanar o vazamento, eu ligava, pô, cara, o que é que tá acontecendo? Tem 2 dias um vazamento. Eu falei, cara, tô com um monte de problema aqui, ressonância magnética parando, ar-condicionado quebrado, água não é minha prioridade agora. E realmente nunca foi para a grande maioria dos clientes, porque é uma conta baixa, não é uma conta milionária como a energia. E aí o próprio cliente foi me dando soluções. Poxa, Camilo, por que você não pega um percentual maior da minha economia e vem para cá caçar o meu vazamento? Eu, olha... Resolve você o problema, resolve você. Te vira, tá? Pega esse pepino para ti. E aí foi quando eu comecei a enxergar cada vez mais soluções que eu poderia estar agregando ao cliente, recebendo um percentual maior, o cliente super feliz e gerando muito mais resultado. Então aí a gente criou o sistema de economia de água como é hoje. Então como é que é hoje? Tá? Chegamos num prédio desse, a gente primeiro levanta o histórico de consumo dele, então a gente levanta ali normalmente 12 ou 24 faturas de água, ou seja, quanto ele consome ao longo do mês. Primeira coisa que a gente faz é um estudo de viabilidade para ele, de forma gratuita. Avalio qual é o percentual de economia que eu vou conseguir entregar mínimo naquele cliente. Então eu vou dizer para esse prédio, olha, vocês hoje consomem aproximadamente, vamos supor, R$50 mil por mês, a gente está se comprometendo, baseado numa visita técnica que eu fiz também gratuita, que eu vou te entregar pelo menos R$5 mil líquidos de economia, podendo chegar a R$15 mil líquidos de economia todo santo mês. E eu vou fazer o quê? Né? Faço esse primeiro estudo, assinamos o contrato. Aí eu começo fazendo a implementação das tecnologias de eficiência. Então, a primeira coisa que eu vou entregar para o cliente é a padronização de pressão, vazão, volume e tempo de todo o hidrossanitário nacional de acordo com algumas normativas nacionais e internacionais. Então, esses dispositivos que foram nós quem desenvolvemos, que são os TD Plates, Chokes, Econobags, não precisa aprender esse tipo de termo, galera, é só um nomezinho bonito, porque eu não era muito criativo para criar nome, então a empresa era TID, então o dispositivo era TD. Eu coloquei o que é TID? Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável. Tá? Então, esse era o principal foco da gente, que era, eu gostava muito da tecnologia e também gostava muito da questão de estar sempre se desenvolvendo. Hoje, o meu lifestyle é esse. Então, se você ver, tem um livro ali em cima, então eu venho andando, não tenho o que fazer agora, não tenho o que fazer, livrinho.
tá? Ou livrinho, ou áudio, tá? Sempre estou absorvendo. Então era o cerne da empresa. Então a gente faz esse histórico, né? Aí depois que eu faço o histórico, eu começo a implementação de dispositivos, e aí desses dispositivos eu padronizo, como eu falei, todos os hidrossanitários. Então as torneiras vão ter todas as mesmas vazões de acordo com norma e padronizadas para ser o mais eficiente possível. Chuveiros, duchas, caixas acopladas. Depois que eu passo a parte de implementação, eu vou para a parte de padronização. Além dos dispositivos, eu também consigo fazer configurações e modificações dos hidrossanitários nacionais para que eles se tornem cada vez mais eficientes. Um bombeiro hidráulico tradicional, ele normalmente troca o dispositivo, mas ele não entende as modificações e padronizações daquele dispositivo. Eu, muito curioso, também com essa habilidade, digamos assim, desenvolvida de entender como as coisas funcionam, comprava o dispositivo, vários chegavam na minha casa, minha folga era desmontar e montar, entender como funcionava, ler manual, e eu criei procedimentos e processos onde qualquer implementador nosso consegue padronizar os hidrossanitários. Depois eu entro com a conscientização do time, que é um ponto muito forte também. Então executamos treinamentos de toda a equipe laboral do cliente, manutenção, cozinha / nutrição, hotelaria, para garantir que todo mundo esteja entendendo qual é o nosso projeto e nos ajude, inclusive, gerando essa economia. A gente entra para ele entregando também o que a gente chama de TD Arte, mas é um pacote de adesivos, banners, cartazes e peças digitais sobre o projeto. Então esse cliente, além de ter adesivos que demonstram para o usuário dele que ele está preocupado com a sustentabilidade, eu também, ao longo do meu projeto, entrego peças digitais que são vídeos cinematográficos sobre o projeto. Então imagine que eu chego nesse prédio, depois de 30 dias eu entrego um vídeo sobre toda a implementação, quais são os diretores que participaram, a equipe que participou, explicando que eu vou entregar X milhões de litros de água de economia. Ele se vende internamente, mantém o meu projeto, fica bem na fita e ele pode vender isso externamente. Aí eu fecho com a questão de tecnologia e monitoramento remoto. São sensores e transmissores inteligentes que a gente espalha na planta do cliente. Então nós vamos medir níveis de reservatórios, consumo horário, bombas, consumos em hidrômetros, tudo que tiver de macromedição e indicadores hidráulicos, eu vou fazer medição. Existe uma inteligência artificial que roda entendendo isso. Eu recebo isso em aplicativo e plataforma. Qualquer vazamento que esse cliente tenha, eu vou parar para saná-lo e vou conseguir entender o que está acontecendo. Depois, eu entro com algumas mudanças e ajustes tarifários. Como a gente opera hoje em 47 cidades, mais ou menos, no Brasil, eu tenho diversas tratativas administrativas que eu resolvo em Brasília. Deu certo em Brasília, eu trago para São Paulo, contesto Sabesp, consigo ganhar. Deu certo em Sabesp, contesto Águas de Brasil, consigo ganhar. Então a gente hoje se especializou muito em uma vertical que é totalmente desconhecida, que é a legislação de cobranças de água. Você consegue diminuir tarifas, é isso? Tarifas do cliente, tá? Então eu consigo fazer diversas modificações em tarifas, águas de reuso, diversas possibilidades que a gente criou alguns produtos desse tipo, para aí sim eu conseguir entregar para o meu cliente economias que podem chegar a 70% do valor que ele paga de água hoje. E relembra para mim, em que ponto dessa trajetória o cliente começa a te pagar? Comecei a implementação hoje, ele já vai enxergar a economia no primeiro mês. Então, criei o baseline dele, criei qual é o consumo histórico dele, supondo que ele consumisse ali, vamos supor, falar só do valor financeiro que é mais prático, é um pouco mais crítico, é um pouco mais difícil de entender, porque a gente utiliza um protocolo internacional de medição e verificação de performance, estatística. Então, normalmente os clientes corporativos entendem muito bem. Para o pessoal que está em casa, vamos trabalhar na média. Então, ele consumia em média R$100 mil. Comecei com a minha implementação, ao final do primeiro mês ele já vai ter redução. Supondo que esse valor foi para 80 mil. Desses 20 mil reais que houveram de economia, um percentual é da TD sustentável. E esse percentual ele é um percentual variável a depender do tipo de cliente, porte, né, digamos assim, gordura que eu preciso para aquele cliente, para ter retorno sobre o investimento, uma vez que o investimento é todo meu. A economia do cliente é líquida dele, porque o que eu reduzo de economia dele, ele deixou de pagar no projetado dele. Então é direto na linha de lucro líquido dele. O meu não. Meu percentual vai entrar em imposto, mão de obra, OPEX, CAPEX, tudo aquilo com a margem final reduzida para a gente. Mas mais ou menos isso. Bom, eu entendi que você teve essa oferta aí para o primeiro cliente de uma maneira um pouco improvisada ali, que era o que você precisava para construir esse primeiro case, mas levar isso para um negócio em escala já é outra coisa, né? Como que você fez esse planejamento para saber até o que você consegue colocar de CAPEX, por exemplo, tudo isso que você acabou de falar,
e manter esse negócio girando, sendo que você tem um pouco um descasamento aí dos seus prazos, né? São eu atribuo duas coisas. O primeiro, de ter uma escola muito boa em multinacional. Então, eu venho de uma escola onde eu tenho que entender de retorno sobre investimento, markups, tudo aquilo era baseado em performance. A indústria do petróleo, ela tem uma parte de pagamento fixo, mas a grande fatia é performance. Entregou, recebe, não entregou, não recebe. Então, eu já vinha de um arcabouço jurídico de que tipo de contrato eu ia utilizar, contratos comodatários, isso eu já vinha da parte técnica minha. A outra parte era a parte de ter um TDAH muito aflorado. E aí, por conta disso, eu precisava sempre ter processo. Então, desde o primeiro dia da minha empresa, se eu vendi hoje para vocês aqui, eu já descrevi qual foi o script que eu fiz. Na minha segunda venda, eu, Camilo, por ter esse TDAH muito aflorado, se eu não tiver um script para seguir, amanhã é outro tipo de venda. Da mesma forma, era o meu procedimento de instalação. Na minha primeira instalação, eu já tinha um fluxograma, como é que eu ia fazer. Quando eu percebi que esse fluxograma não atendia o que eu queria e tinha que fazer alguma modificação, eu já tomava nota, já virava V2. Na outra instalação era V2. Na outra instalação era V3. Então hoje, se você pegar o meu processo de venda, tá na versão 76, a última vez que eu vi. Porque o lifestyle, digamos assim, de melhoria contínua vem dentro de multinacional e eu precisava dos procedimentos para garantir que eu instalava em um hospital e esse mesmo procedimento ia ser seguido por outra pessoa que não fosse eu em outros hospitais. Por isso que a gente tem a escala que tem hoje. E você começou com um sócio, né? Dois sócios. Éramos eu, o Pedro e o Walter no tempo. E no meio da jornada o Walter acabou saindo, né? Mas no início ali éramos eu, Pedro e minha esposa, Natasha. Eu convenci ela também a largar o emprego. Ela largou o emprego, ficou mais ou menos uns 2 anos com a gente. Ela já era da vertical, era engenheira de petróleo, com MBA em processo. Ela já era da vertical de qualidade. Então ela nos ajudou muito na estruturação e formatação do modelo que é replicável, né? Só que depois a gente tinha todos os ovos da casa numa cesta só, né? E um problema também é porque café da manhã o assunto era T&D, almoço era T&D, janta era T&D, tudo era T&D. E um modelo que eu hoje empreendo é um modelo muito arrojado. Então eu deixo 3, 4 meses de caixa, eu sempre estou investindo em inovação, frito muito caixa para poder adquirir novos clientes, acabo forçando muito a barra do crescimento, por isso que a empresa hoje vale o que vale, enquanto minha esposa ela é de um estilo muito mais de estabilidade. Então ela prefere ganhar um valor fixo e ali ela faz chover, porque ela é altamente organizada, tá? Enquanto eu vou caçar oportunidades maiores nesse modelo um pouco mais variável. Mas ela teve com a gente. Fazer chover nesse negócio é importante. Isso também. Aí. Aí eu conversamos em comum acordo ali, amor, vamos voltar aqui para o mercado do petróleo, segura, deixa meu vale-refeição garantido, deixa eu correr aqui no empreendedorismo. Isso aí foi isso. Explica para os nossos ouvintes como funciona. Você falou de fritar a caixa para adquirir cliente, né? Essa lógica que é muito de startup, talvez não seja familiar para muitas pessoas. Como que funciona isso de gastar para ganhar? Vamos lá, como é que funciona? Todo tipo de cliente ele precisa ser aquisitado, tá? Existem canais que você pode adquirir de forma orgânica. Estou aqui em um podcast que não, por conta da notoriedade criada, eu acabo sendo convidado para podcasts. Falo da minha empresa, algum ouvinte acaba entendendo. Esse ouvinte é um coordenador de algum grupo hospitalar e que contrata a minha solução. Ele tem o custo de aquisição de cliente orgânico mais baixo. Existem alguns tipos de parceria que são canais de aquisição que são mais altos. Então imagina, existem associações hospitalares, de hotéis, de supermercados, que você paga um valor, por exemplo, para ter um stand em um evento. 100 mil, 50 mil reais para ter um stand em evento. Aquele é um custo onde naquele stand eu vou captar clientes. Então se naquele local eu gastei 50 mil reais no stand, somado toda a logística deu 100 mil reais, vamos supor, e eu adquiri 100 clientes, o meu custo de aquisição de cliente é 1.000 reais por cliente aquisitado. Então, quando a gente vem para a lógica de startup, você não pode ter um modelo comercial no freestyle, na louca. O que surgir eu vendo. Não, você precisa ter uma caixa preta, que é uma máquina comercial, onde eu entendo quais são os meus canais de entrada. Assessoria é um canal. Hoje, né? Tráfego é um canal. Parceiros de intermediação é um canal. Todos esses a gente tem hoje na T&D 18 canais, né? Que inclusive foi tão bom o nosso modelo de venda, são 5 pessoas numa empresa que geram um LTV de venda para esse ano agora de quase 46 milhões de reais, que a gente precisou criar um spin-off para fornecer isso em outra empresa.
E a spin-off nada mais é do que uma outra empresa dentro dessa empresa, era um filhotinho, ela sai, vai viver a vida dela como outra empresa, por conta desse modelo. Mas aí, falando sobre o que é custo de aquisição. Em cada canal desse, eu preciso entender quanto eu gasto para aquisitar um cliente. Então, se você hoje, por exemplo, é uma empresa que quer utilizar tráfego pago, você precisa saber mapear muito bem esse canal de tráfego pago, investe R$1.000, teve um cliente, e essa é uma métrica que tende a se repetir na média, então, se eu quero 10 clientes, R$10.000. Então, para a gente, que somos startups, que ainda não temos uma marca consolidada, né? Imagina, estou aqui falando agora de CBN. É muito fácil vender quando se fala de CBN, todo mundo conhece. Então, já existe uma demanda de clientes orgânicos que vem pelo brand que foi criado. A TID Sustentável é uma startup muito nova. Vocês estão conhecendo agora. Né? Então, a gente precisa aquisitar clientes. A gente paga para estar exposto, paga para comprar, digamos assim, clientes, que entra para a base, nos faz crescer. Aí sim, vamos investir em marca, brand, e aí a tendência é que o orgânico comece a superar o aquisitado ou inorgânico. Agora, lá desde 2018, você falou que começou com 3 sócios, um saiu e tal. Como é que foi crescendo, tendo funcionários? Desde então, 7 anos já, né? Você entende que houve algum ponto de virada aí? Quando você viu a empresa crescer mesmo, né? Tá. O que é que aconteceu, né? Naquele tempo, assim que a gente abriu a TD Sustentável, que a gente percebeu que eu tinha uma lacuna de mercado, não tinha player no mercado dominante que operasse dessa forma. Era uma dor gigantesca. Estávamos no começo do boom de ESG e outras coisas também. Então, cara, eu tenho uma oportunidade de botar o meu pé no Brasil, né? Só que o que acontece? É muito fácil botar o pé no Brasil com dinheiro. E eu sou um cara que, uma longa história, digamos assim, mas eu saí da faculdade devendo quase R$1 milhão, né? Houve um empréstimo que foi feito no meu nome e tudo. Acabou que eu consegui pagar, graças a Deus, e muito trabalho esse empréstimo. Mas eu não tinha crédito em nada. Eu não conseguia levantar R$1.000 de crédito em local algum. Então, eu não tinha capital ou aporte para conseguir desenvolver minha empresa a nível nacional. Foi o que eu fiz. Vou crescer no modelo de franquia. Então, formatei um modelo de franchise, estudei o que eu pude e o que eu não pude sobre o segmento, formatei um modelo. Por eu ter saído de um mercado de multinacional de óleo e gás, que estava tendo uma crise muito forte ali de 18 até 20, vários dos supervisores e diretores que eu tinha estavam sendo demitidos. Eram pessoas mais sêniores, que tinham capital da rescisão de emprego, e falava, pô, Camila, essa sua empresa é muito massa. Vamos abrir um aqui em Salvador? Poxa, Camila, essa empresa é legal. Vamos abrir um aqui em Ribeirão Preto? Então, são pessoas que me conheciam muito, confiavam muito mais no Camilo do que na empresa, tinham um aporte, e aí chegamos a abrir quase 30 franquias no Brasil. Ali eu já entendi que e aí estrategicamente eu já tinha entendido que eu vou crescer via franquia para colocar meu pé no mapa, dominar terreno, e depois eu vou aquisitar e reaquisitar essas franquias. E aí eu fico com todo esse market share, digamos assim, espalhado, crescendo com o dinheiro, entre aspas, alheio, e aí a gente consegue chegar no modelo que chega hoje. E o modelo que chega hoje é que nós temos ali apenas 4 multifranqueados dentro da rede, a gente aquisitou ou absorveu todos os demais. Você compra de volta, é isso? Compra de volta, tá? Depois que o contrato de franquia dele acaba, a gente negocia se ele renova ou se a gente faz a compra da praça, tá? Acabou que 3 desses franqueados cresceram muito mais do que eu esperava. São franqueados que faturam já 450 mil ao mês, tá? E aí ele cresceu a um nível de valuation que eu não pude mais comprá-lo, e aí eles estão entrando na matriz. A gente tá passando por esse exato momento, numa fusão, onde eu estou trazendo esses franqueados para dentro da matriz pelo porte que eles tomaram. Tá? E aí a gente vai ficar com a empresa mais sólida, um nível de faturamento consolidado maior do que o demonstrado. Então esse faturamento que eu passo para vocês é apenas das minhas unidades. E aí agora eu estou trazendo o faturamento de todos os grupos de franquias para um bolo todo, que esse aí deve chegar esse ano em 18, 19 milhões de reais. E como você vai fazer isso? Por troca de equity? Você vira sócio deles, eles viram seus sócios? A gente mudou de contabilidade agora exatamente para isso. Uma contabilidade de uma empresa que fatura 1 milhão por ano é uma coisa, 10 milhões é outra, e agora a gente precisou mudar de contabilidade para um nível mais arrojado, até por solicitação de um fundo de investimento que tem interesse em fazer investimento na TD Sustentável. A gente mudou para essa contabilidade, ela está agora fazendo, né, em termos um pouco mais técnicos, mas que o pessoal já entende, fazendo o valuation dessas empresas e vão fazer uma fusão de capital. Então eles vêm para um capital da matriz. Então se esse cara tem 100% da franquia dele, ele vai ter agora 3%, 4% da matriz como um todo a nível nacional. Para mim é muito importante, agora falando para os empreendedores, porque estrategicamente é uma vantagem gigante para a gente,
porque eu tenho franqueados que são caras de capital intelectual absurdo, são caras que foram gerentes meu em multinacional. Então, um deles vai absorver tecnologia, o outro vai absorver operações Norte e Nordeste, o outro vai absorver relações institucionais aqui dentro, tá? Inclusive internacionais, porque ele é um grupo de empresários judeus que operam no mundo todo, né? Daí a gente consegue absorver toda a operação dele, que é o meu maior gargalo hoje, é o desenvolvimento do especialista em gestão hídrica, e ele já tem esse cara. Como é que foi possível eles crescerem tanto assim e foi bom para o negócio? É ótimo, tá? Depende muito da mentalidade do empreendedor. São pessoas que confiaram na TID quando era só eu, o Pedro, num Honda Fit com equipamentos ali atrás, cara. Então, eles compraram ali a ideia, acreditaram na palavra do Camilo. Então, uma das funções do CEO é vender o sonho. Cara, confia, trabalha, vai dar certo. São pessoas que eu até poderia apertar o passo para fazer compra, porque, entre aspas, quem tem o ouro tem o verbo, né? Então, como o majoritário de contrato sou eu posso puxar um freio de mão, meu irmão, tá fora, acabou seu contrato de franquia, sua franquia é minha. Mas são pessoas que são mentores, inclusive, né? Então, tem o Marcelo Carvalho, é um cara de 60 anos de idade, 40 anos de tecnologia. O Weinberg é um cara também com mais de 40 anos só de aparato comercial. Então, são pessoas que hoje são mentores meus, que eu tenho, e confiaram na gente quando a gente não era nada, era só o Camilo falando que ia dar certo. Então hoje tem todo ali não apenas um quesito financeiro, digamos assim, de negócio, mas também um quesito ali de gratidão por terem acreditado na gente, e eles, querendo ou não, levam a gente ali, um domina Rio de Janeiro, o outro domina Salvador inteiro. Então são caras que espalham a marca, vestem como se fossem dono, então nada mais correto do que trazê-los para ser dono. E qual você julga que é agora o modelo de expansão mais vantajoso para vocês? Eu sempre soube que queria que fossem unidades próprias, né? Só que se eu tivesse, vamos supor, supondo que eu tivesse uma herança, quando eu comecei a ter ideia sustentável, eu não teria franqueados. Eu tinha capital próprio, eu ia fritar esse capital para crescer o Brasil todo. Maravilha. Como eu não tinha esse capital, então eu pego um franqueado que paga uma taxa, ele vai gastar o dinheiro dele para operar, eu recebo um royalty. Depois de um bom tempo, ele cresceu, ganhou o dinheiro dele, teve o payback dele, acabou o tempo dele, eu absorvo a unidade dele. Essa era a minha estrutura. Hoje, com a capacidade de caixa que nós temos, após essa fusão principalmente, eu consigo abrir algumas unidades ao longo do ano. Tá? Então a gente já está fazendo alguns estudos com empresas que querem fazer um M&A, que querem comprar uma parte de TID sustentável. Fundos de investimento também já conversam muito com a gente. A gente é porque escolheu o modelo bootstrap até o tamanho atual. Mas agora é um momento de a gente olhar 26 e 27 com vários fundos que a gente já conversou para poder alinhar um momento de a gente injetar capital para crescer o Brasil todo. Você fala de bootstrap, né? Que significa que você cresceu com capital próprio, né? Até agora, não imagina. Exatamente. Então, assim, é a gente crescer com caixa própria. Então, assim, faturei, lucrei no final do mês, tem a opção de fazer aqui, distribuir dividendo ou não. Se eu não tenho um capital de estrangeiro ou um capital de investidor, eu vou usar o meu próprio caixa. Então, sobrou um pouquinho, e aí é onde entra o estilo de vida que não era muito bom para a mentalidade de Natasha, minha esposa, por exemplo. Eu pegava ali, meu amigo, 90% do meu caixa, rezava aqui um pouquinho e fritava para abrir outra unidade. E assim foi. E por que precisa ter uma unidade no local? Não pode ser algo à distância, com um representante, um técnico na ponta? Vamos lá. Agora vai ser mais remoto. Tá? A gente tem 2 produtos agora que eu vou conseguir operar muito mais remoto dentro dos nossos clientes, até num ticket mais baixo, exatamente porque após os 7 anos eu criei uma notoriedade e um gap de conhecimento que é muito difícil um player entrar agora e conseguir entregar a eficiência que eu entrego. É muito difícil. Porque não é uma barreira apenas tecnológica. Tecnológico, o cara faz engenharia reversa e em um mês ele cria. A barreira de conhecimento, know-how e processos que eu tenho, ele vai ter que ter horas de voo. Isso aí, ou ele me compra, né? Ou ele não consegue, tá? Então, hoje o nosso foco, a gente precisou crescer fisicamente porque todo o know-how era concentrado na minha equipe, no meu time. E naquele momento eu vou até Recife, por exemplo, tem um Redditor como cliente nosso, né? Praticamente os top 5 ou 10 de cada segmento. Saúde, varejo, hotelaria já são clientes de TID sustentável. Então eu vou até Recife com a equipe minha, faço toda a implementação, cuido da gestão continuada e isso, por eu ter um custo de serviço prestado mais elevado, eu preciso de um percentual cada vez maior. Agora, por conta da notoriedade já criada, a gente já é, pelo 4º ano seguido, a startup número 1 nesse segmento, né, no ranking das 100 Open Startups, a gente já entende que nós estamos despontados, digamos assim, de outras posições
quando se fala de economia de água. Fala em água, vai chamar T&D sustentável. Agora sim, a gente está desenvolvendo 2 novos produtos. O primeiro é o T&D, digamos assim, as a service, onde o cliente, eu vou chegar num cliente de grande porte, isso aí surgiu por conta também, né, ouvindo o cliente, pedido do cliente. Esse cliente já tem uma equipe forte lá dentro, uma equipe robusta, um time de manutenção. Tem clientes que já tem um geofone, câmera térmica, já tem uma gestão hídrica boa, consideravelmente boa, mas ele precisava de um pouco mais, né? Só que como ele tem uma gestão hídrica boa, ele era um cara muito grande de fatura baixa, logo eu descartava. Então agora o que é que ele quer? Ele só quer contratar o Camilo como especialista hídrico dele, contratar o Jorge, o José e os outros especialistas que nós temos dentro do T&D sustentável. Então a gente cria um modelo agora, onde esse cliente ele pode ter um valor mais baixo e a nossa função é acoplar no time dele como o gestor hídrico dele, transferindo know-how ao longo da jornada, garantindo que até 2030 ele consiga atender a Agenda 2030, né, a agenda da ONU, acho que todo mundo já viu aí um pouco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e atender isso através dessa nossa T&D as a Service. Esse é um produto que a gente já começou a validar agora, fechamos o primeiro cliente dessa forma e vai ser consideravelmente explorado em 2026. O outro produto, que a gente também teve que esperar ter um gap de conhecimento para os demais, porque antigamente éramos eu e o Pedro, num nível de conhecimento técnico baixo. A primeira pessoa que entendesse o que eu fazia com o investimento ali já me engolia fácil. Então agora a gente já tem um porte, notoriedade e gap, de barreira de entrada muito mais forte. A gente agora decidiu que a gente vai abrir a nossa Universidade T&D, que são horas, assim, centenas de horas gravadas sobre todos os nossos sistemas e como se faz uma gestão hídrica para o pequeno fornecedor, ou seja, o bombeiro hidráulico. Ele vai conseguir entrar na Universidade T&D, ele vai aprender sobre o mercado da água, como é que funciona a tarifa de água, como ele vai prestar serviço para a sua casa. Porque hoje são clientes que estão totalmente fora do radar de T&D sustentável. Com minha operação robusta, eu não consigo atender clientes que tenham faturas de água menor do que R$10.000. Agora, quando eu abro essa caixa preta de conhecimento, eu faço o bombeiro hidráulico prestar um serviço numa residência que teve um vazamento ou que foi cobrado indevidamente. Dessa forma, o nosso impacto é muito mais forte. A gente abre de Oiapoque ao Chuí rapidamente. Então, o nosso intuito esse ano é fechar a base com 3.000 afiliados de T&D sustentável. 3.000 prestadores de serviço, bombeiros hidráulicos, consultores que queiram atuar no mercado de água dentro do B2C ou B2B também, né? A tendência é que os grandes corporativos estejam conosco por conta do tipo de conhecimento que se precisa, que não vai estar nessa mão de obra. Mas a gente vai abrir agora a caixa preta e criar esse modelo de afiliado, onde tudo aquilo que a gente criou vai ser aberto para esse público e conseguir gerar cada vez mais impacto. Bombeiros hidráulicos que são os famosos encanadores. Exatamente, aqui em São Paulo, os encanadores, né? Isso aí. Agora... Mas vai funcionar para maridos de aluguel em geral. Qualquer cara que tenha um conhecimento técnico de manutenção ali, ele vai poder entrar nessa operação. E aí, existe uma expectativa de quanto um cliente possa economizar com um serviço desse? A gente hoje entrega uma média de 30% de economia. Então, existe clientes que economizam 50%, dependendo do cara. Tem clientes com 75% de economia financeira obtida. Então, o cara gastava R$100.000, paga R$25.000. Por quê? Que gastava tanto e passa a gastar tão pouco? Porque é muita coisa, né? Exato. Então, vazamento, se troca a torneira por torneiras mais eficientes. Vamos lá. No primeiro momento, eu vou entregar uma economia média de 30%. Porque o sistema de economia de água, como ele é posto, a gente falou aqui sobre os dispositivos, treinamento, telemetria, caça-vazamento, eu faço tudo isso. Depois, você concorda que depois de um ano, esse nosso cliente vai criar um caixa que ele não tinha? Então eu falei para vocês, um grupo de hospitalar agora economizou R$1 milhão no ano. A partir de agora, quando chega no 12º mês, eu falo, poxa, vem cá, R$1 milhão está no seu bolso que você não iria gastar. Vamos fazer esse projeto e esse projeto por R$300.000? Então, parte da economia dele, eu retroalimento projetos de eficiência que eu sou a chancela para garantir que aquele projeto tem ROI. Então, ele vai gastar R$100.000 no projeto, que eu demonstro que em 8 meses está pago e a eficiência dele vai subir. Depois disso, entra nas mudanças tarifárias também. E aí eu tenho uma oportunidade de mudança de tarifas, mudanças de fonte de abastecimento, e aí acaba que eu consigo gerar economias. Pra você ter noção, existem clientes nossos que a gente reduz uma fatura de R$300.000 para R$200.000 com uma medida judicial. Além disso, eu consigo trazer o retroativo de 5 ou 10 anos que esse cara está pagando cobranças indevidas. Dessa forma, eu consigo fazer clientes ficar 2, 3 anos para frente sem pagar água. Então, isso é um modelo 360 graus da gestão hídrica. Eu olho em todas as frentes para baixar o custo dele. E você vê essa demanda do pequeno consumidor?
Muito, tá? Apesar de residencial, geralmente paga bem menos de água, né? Mas 90% da minha base é a residência com dor de cabeça, porque a fatura era 300 vezes 600. É. Só que eu não consigo parar um técnico meu que eu passo um ano para treinar, para atender esse cara e cobrar R$ 2.000 a ele. Agora, um bombeiro hidráulico pode cobrar R$ 300 para fazer esse serviço lá e para ele é uma ótima grana. Então, agora mesmo, tá? Recentemente, eu vez por outro faço consultoria para residências, tá? Mas porque é amigo meu. Então poxa, teve um recentemente agora o seu Júlio lá de Macaé. Poxa, Camilo, eu sei que você não atende residência, cara, mas minha fatura veio R$ 14.000. Aí eu, nossa, lá vai eu. Aí como eu não quero pegar um cara da minha equipe, é algo de camaradagem minha, eu mesmo vou lá, pego o geofone, vou na casa dele, aí já encontro o vazamento, preparo um laudo técnico do que teve de vazamento, ele mesmo manda para a companhia tira aquela cobrança indevida dele, digamos assim, ele fica felizaço. Se ele ia pagar 13 mil, você acha que ele não vai me pagar 1.500 para poder resolver esse problema? Fácil. Para mim, parar o Camilo, pagar um especialista meu, para ganhar R$ 1.500 não compensa. Mas para um bombeiro hidráulico, em 1 hora de serviço, fazer R$ 1.500 é metade do ganho dele do mês. E aí esse mercado que a gente decidiu, cara, vamos abrir essa caixa preta para essa galera conseguir fazer uma grana. E imagina agora o impacto que eu vou conseguir gerar com 3 mil pessoas gerando economia de água em residências e pequenas empresas. Esse é o foco. Desculpe, inclusive um questionamento grande, pessoal, quando eu tive, por exemplo, no Pequenas Empresas Grande Negócio, era, poxa, mas você não consegue atender tão fortemente as pequenas empresas. Eu falei, poxa, eu estou me esforçando, agora eu vou. E esses afiliados, como vai funcionar a relação deles com vocês, com a TID? Eles vão pagar royalties, vão poder usar a marca? A gente está finalizando agora a plataforma deles, porque o intuito é que eles operem dentro de uma plataforma. Lá dentro ele vai poder comprar dispositivos, que são os meus próprios dispositivos, vai poder comprar hidrossanitário, a Universidade TID vai ficar lá dentro. O intuito é que ele tenha um selo, como os encanadores hoje têm um selo da Tigre, por exemplo. Ele vai lá, faz um curso da Tigre, ganha um selinho, borda na farda dele, e agora eu sou um homologado da Tigre. Ele não é um sócio meu, eu não tenho relação trabalhista direta com ele, mas ele vai aprender o meu know-how e vai executar. O que a gente vai receber? Ele vai comprar esse dispositivo direto da gente e a gente também vai receber ali um FII transacional dentro da plataforma que ele vai operar lá por dentro, tá? Então ele vai pagar uma mensalidade para ter acesso ao conhecimento nosso. A gente já está com estudo de gravação, eu falei agora há pouco para vocês, estudo de gravação para isso, para a gente estar todo dia alimentando esse estudo, esse conteúdo com novos conhecimentos criados pelo time de engenharia. Então o bombeiro hidráulico vai estar cada vez mais alimentado sobre esse mercado de água, que é um novo mercado. Eu não estou chegando para competir com energia, com o cara que já é bombeiro hidráulico. Eu estou criando uma vertical de dinheiro para ele que não existe. Tá? Esse é o principal foco desse ano. Em termos de faturamento, com tudo isso, você pretende sair de quanto e para quanto aí nesses próximos anos? A caminho dos 10 anos, né? Lembrando que tem menos de 10 anos a empresa. Perfeitamente. Né? Então, esse ano a gente, consolidado junto com franquias, vai chegar na casa dos 18. O nosso foco, tá, com esses 2 novos produtos, e lembrando, produto, existe uma fase de você ter o MVP desse produto, validar o tracionamento desse produto, depois a escala. Não adianta eu querer agora passar 3, 4 meses validando, injetar capital e crescer desordenado, eu vou colapsar. Então o nosso intuito é conseguir ter uma rampagem de maturidade desse produto. O meu intuito é conseguir faturar nos 2 somativos R$ 5 milhões. Tá? Já tem mais ou menos um plano de negócio sobre isso, que aí vai dar mais ou menos 2.500 a 3.000 afiliados dentro da base. Tá? E pelo menos mais 100 clientes só do TID as a Service. Tá? Esse é o nosso foco para esse ano. Chegou ao final do ano, maturei, todos os bugs que tinha em plataforma eu resolvi, entendi mercado, vi como é que funcionava, aí sim, lembra? A gente falou agora de CAC, né? De custo de aquisição de cliente. Eu já sei todos os procedimentos, eu sei que eu gasto R$ 1.000 para aquisitar, aí é pegar dinheiro, injetar e multiplicar cliente. E com essa eventual entrada de um investidor aí, muda esse cenário? Acelera o cenário. Né? Então a gente, todo cara que empreendendo pensando no médio e longo prazo, ele sempre tem 3 curvas ali, né? Uma pessimista, uma realista e uma otimista. E essa otimista é uma curva de investidor. Então a gente hoje briga, a gente simula que vai estar na pessimista, tá? Por garantia, mas a gente entende que vai estar pelo menos na realista, e uma vez que a gente entre capital, a gente consegue rampar dentro da otimista. Mas se eu não tiver uma caixa preta certa de todos os processos, modelos de canais estruturados, pode cair R$ 1 bilhão na sua conta da empresa agora e você não tem o que fazer. Tá? Ou você vai fritar errado e perder essa grana. Então, primeira estrutura, validou, passei por um momento de tração mínimo, aí é colocar combustível, o investidor vem para isso.
Não só o dinheiro especificamente, mas muito as portas, ou seja, os canais que ele vai conseguir abrir para conseguir ter mais clientes e assim crescer a empresa. Quando que você vai mudar para o ramo de energia para fazer a gente economizar energia, hein? Vamos lá. Todo mundo pergunta isso. A gente tem alguns parceiros que operam exatamente a energia. Eu costumo dizer para todo mundo que existem alguns players do mercado que eu uso muito comparativo de restaurante. Normalmente, tá? Não é sempre. Quando você vai num restaurante que tem comida japonesa, churrasco e pizza, nenhum é muito bom. Né? Quando você quer um sushi, você vai num baita sushi. Quando você quer um churrasco, você vai num baita churrasco e pizza mesmo, e massas, a mesma coisa. A gente decidiu ser o melhor da água. Então, existe muito play de energia. E nós temos ali parceiros, né, como o Grupo Energia, por exemplo, a PD7 Tech, né, que são empresas que operam no ramo de energia e que, quando o cliente me pergunta, poxa, Camilo, você faz um trabalho maravilhoso da água, não quer fazer de energia? Não, água com energia dá choque. Eu cuido da água e outra empresa vai cuidar da energia, e que são caras que a gente... Inclusive, como eu faço a indicação, eu cuido da jornada de se esse cara está conseguindo entregar valor ou não. Né? E por isso que eu tenho ali 2 ou 3 empresas parceiras só para o ramo de energia, e ele opera assim, de forma muito exímia, tá? Muito bom mesmo. Vocês usam sensores, IA, Big Data, né? Quais são os desafios técnicos que ainda precisam ser vencidos? Hoje, sendo muito sincero, o meu desafio não é técnico, o meu desafio é cultural. Cultural do corporativo. Tá? O que é que acontece? Acho que alguns empreendedores devem conhecer aqui aquela famosa síndrome de Dunning-Kruger. Né? Por que os idiotas se acham extraordinários? E o que é que acontece no mundo corporativo? Um dos motivos, inclusive, de eu ter saído do mundo corporativo. Depois de 2 anos de corporativo, você adquire uma coisa chamada síndrome do inerrável. Tu não pode mais errar. Você está aqui hoje, você já tem 10 anos de companhia, qualquer coisa, qualquer pessoa perguntar, você não pode se dar o erro de dizer que eu não sei, tá? E aí isso é muito problemático. O que acontece? Muitas das vezes, alguns clientes corporativos, principalmente, entendem a minha solução como um atestado de incapacidade técnica dele. Porque imagina, você está aqui há 10 anos, gastando 100 mil reais de água, chega aqui um careca barbudinho, mais alguns amiguinhos dele aqui, e baixa isso para 50 mil. Imediatamente a cultura do corporativo que é isso, cara, tá aqui há 10 anos, você não soube fazer isso. Então, muitas das vezes, esse cara me entende como uma persona não grata. E aí, essa é uma barreira que eu preciso sempre quebrar muito forte no meu diálogo comercial. Parece negócio da China. Não paga nada, só recebe se economizar. Se eu não quiser, manda embora, né? Quando você faz o checklist, meu Deus, agora. Mas não. Porque a cultura corporativa, muitas das vezes, entendem que o meu negócio é um negócio que vai ser um X9 da incapacidade dele. Ou o pior. Ele olha, é água, beleza, vou colocar aqui redutor de vazão, vou comprar aqui uma válvula de redutor de vazão e vai dar certo. Aí esse cara acaba entendendo que pode fazer, não consegue fazer, acaba me contratando depois mais caro. Tá? E por quê? Porque eu uso muito esse exemplo da síndrome de Dunning-Kruger, é porque aquele tipo de conhecimento, né? Vamos falar de IA, por exemplo, que você hoje usa um pouco do GPT, não, já... IA é comigo mesmo, tá? Quando você começa a estudar, começa a entender sobre diversos modelos preditivos de IA, aí você fala, nossa, velho, não sei de nada. Isso acontece muito no meu mercado. Porque esse cara já opera energia, ele sempre faz um conflito, o cérebro é programado para isso, criar comparações, me compara com a energia, entende que já é algo muito fácil de fazer, e o que não é, né? Energia, lembrando, é complexo também, mas só que a água ele entende como sendo mais simples. Não, eu vou trocar minha torneira, vou fazer isso aqui, vai dar certo. E não é. A gente, assim, só para vocês terem uma noção, quando eu fecho um contrato com o cliente, existe um endentamento, digamos assim, de fluxos de atividade, que são quase 300 atividades que eu preciso executar em um cliente. Então, é uma bagagem de conhecimento que não vem só dos 7 anos de T&D, vem dos quase 10 anos do Camilo de manejo de óleo, manejo de água, gás em multinacional, aquisição de dados. Então, hoje, a minha barreira, acredite, não é tecnológica, é muito mais cultural do corporativo, entender que, poxa, corporativo, foca no seu core. Tem um caso agora, não vou expor o nome da rede, mas é uma das maiores redes de saúde do país, que ela decidiu internalizar todas as operações dela. O fato dela internalizar todas as operações, quando o core dela é o quê? Salvar vidas. E aí o que é que acontece? Ela está despencando em ações, diversos itens dela ali específicos, porque ela agora quer inclusive internalizar a água. Eu falei, cara, pra quê? Faz o seguinte, aí vamos fazer esse modelo de negócio nosso. Aí, inclusive, esse modelo de consultoria serviu para evitar essa evasão desse tipo de cliente. Porque ele, não, beleza, então você vai me transferir know-how, é o que eu quero tudo meu, tudo meu. Tá tudo bem, é a cultura dele.
E esse tipo de produto nosso, nesse modelo de negócio, consegue atender. Mas normalmente, os caras que estiveram conosco, decidiram absorver, nos contrataram depois de forma mais cara. Bom, Camilo, a gente encerrando o nosso papo, a gente faz uma pergunta aqui que a gente faz para todos os convidados. Para completar a frase aqui, se você pudesse dar uma dica para quem está empreendendo, começando ou não, para crescer, a empresa tem que... Hoje, ter um time com cultura muito forte. Você precisa garantir que a sua empresa seja uma empresa com uma cultura muito forte. Eu não tenho medo algum que se o Camilo parte hoje, digamos assim, o time vai tomar de conta e vai fazer a empresa continuar crescendo muito forte. Porque hoje a gente tem, só para vocês entenderem um pouco do modelo cultural, eu sou o tipo de líder que se o Felipe não vender, eu vou lá e vendo. Se o Jorge não implementar, eu vou lá e instalo. Se o Lucas não cuidar do meu financeiro, eu vou lá e cuido. Então eu busco ser um exemplo para eles e elevá-los de forma que eles também sejam exemplos para os demais. E eles fazem a mesma coisa. Então o meu nível de cultura hoje, que é muito focado em gente, é um time que é baseado em confiança. Eu tenho um relacionamento com o Felipe, por exemplo, que é o seguinte, com o Pedro, meu sócio. Cara, independentemente de certo ou errado, eu não vou estar aqui para criticar vocês. Estamos juntos, é um pacto, é um casamento. E vamos lutar até dar certo. Então eu evito aquele paradigma do inerrável, lembra? Né? Existem um ambiente que promove a confiança, onde ele garante, cara, vou dar o meu melhor, vou me esforçar muito, mesmo podendo errar. Errar rápido, evitando muito prejuízo, para a gente ter isso como aprendizado. Então, cultura forte é qualquer empresa. Uma empresa com a cultura muito forte pode ter um produto muito lixo. E hoje, acabou a água, tá? A sancionou uma lei que a água é de graça. E agora, galera? Vamos vender o quê? O ovo da Graciano Barbosa? O meu time vai vender. Muito bom. Camilo, obrigado, viu, pelo papo, foi ótimo. Parabéns aí pela sua trajetória. Tá, muito obrigado pelo convite, pessoal. Espero que alguns de vocês aí possam utilizar um pouco dessa história aí para conseguir se inspirar cada vez mais, ter uma procrastinação pelo menos ativa, mas para conseguir tirar o seu negócio do papel, tá? Contem com a gente. Quem quiser acompanhar a TD Sustentável, basta ir no Instagram, site @tedsustentável.com e aí me seguir nas redes também, o Camilo Torquato com 2 L's, tá? Qualquer dúvida que tenha sobre empreendedorismo, faço questão de tirar ali. Às vezes eu demoro, tá? Mas sempre respondo ali 1 a 1, tá? Obrigado, pessoal. Maravilha, obrigada. Podcast Como Eu Cresci, uma parceria da CBN com Valor Econômico e Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Eu, Leandro Gouveia e a Mariana Iwakura fizemos o roteiro e a apresentação. Os trabalhos técnicos hoje são de Priscila Gubiotti e Cauã Felipe. Lembrando que o Como Eu Cresci faz parte do projeto Média Mais, que além deste podcast tem também uma cobertura especial nos sites de Pequenas Empresas e Grandes Negócios e do Valor Econômico, uma newsletter e vídeos nas redes sociais. Se você quer falar com a gente, pode mandar uma mensagem para mim no e-mail miwakura, que é miwakura, @edglobo.com.br, ou no Instagram, que é @mari_iwak. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. Você me acha também no Instagram como @lereisgouveia. Pode deixar sua mensagem na caixinha de comentários do Spotify. Não esquece de seguir a gente também na sua plataforma de áudio favorita. Dá 5 estrelas pro Como Eu Cresci no Spotify. E daqui a 15 dias tem mais um episódio. Até lá, Mari. Até lá.